Há 132 anos, a gente teve a abolição da escravidão no Brasil. Mas as marcas dessa exploração ainda estão visíveis na nossa sociedade. Os negros representam mais da metade da população, mas são os que apresentam também a maior taxa de analfabetismo, os menores salários e são os que mais sofrem com a violência e o descaso das autoridades. Nos Estados Unidos, protestos contra o racismo acontecem diariamente, desde o dia 25 de maio, quando o segurança negro George Floyd foi morto por um policial branco. O caso repercutiu internacionalmente e gerou discussões até no nosso país, com diversas pessoas compartilhando seus depoimentos como vítimas de racismo. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Monique Prado e ela vai conversar um pouquinho e falar um pouco sobre esse tema com a gente. Monique, seja muito bem-vinda. Boa tarde ao nosso Santa Receita. Obrigada pelo convite. Já queria deixar que minha mãe é super fã desse programa de vocês, ela ama. Que linda! Como que é o nome da sua mãe? Silvia, manda um beijo que ela vai adorar. Dona Silvia, um beijo meu, de toda a produção, um beijo da Clau também, um beijo de todos nós, viu? Obrigada pelo carinho e pela companhia. Agora vai ficar de olho na filhona, hein? Obrigada. Monique, eu queria começar fazendo uma pergunta para você que parece às vezes que a gente, né, as pessoas às vezes querem fazer e tem até receio. Mas é possível a gente ser racista sem a gente perceber? Como é que a gente consegue identificar isso? Olha que interessante essa pergunta. O caso George Floyd, ele tem causado pelo mundo chamado efeito George Floyd, ou seja, os países começaram a olhar para a sua história e começaram a perceber que a colonização foi feita de uma forma que não trouxe aos negros, né, e a toda a sociedade brasileira, porque os negros, eles compõem a sociedade brasileira, não trouxeram aos negros o que foi chamado de reparação histórica. E aí agora, os símbolos da colonização pelo mundo têm feito com que estátuas sejam removidas e por aí vai. Então, o caso George Floyd, o que ele traz para a agenda antirracista de novidade no mundo? O que nós, dentro dos movimentos negros e estudiosos do tema, temos chamados de racismo estrutural. Então, já respondendo a sua pergunta, é como ser machista, né? É uma desconstrução. Primeiro você nasce dentro de uma sociedade onde o patriarcado impera. Depois, a partir disso, você vai se desconstruindo. Então, sim, a resposta é: o racismo, como ele é estrutural, a gente precisa se descolar dele para ser antirracista. Muito bom. E como que tem algumas coisas que, por exemplo, a gente pode falar para as pessoas que estão do nosso lado? Assim, você já pensou nessa palavra? Será que você não está, de repente, insultando alguém? Como é que a gente tem algumas dicas que a gente pode dizer isso para o outro? E até quando a gente fala mesmo, na nossa própria fala, que a gente pode identificar? Olha, um dos processos que eu tenho apresentado para as pessoas como um instrumento é realmente a leitura. Acredito eu que a leitura de autores negros, o consumo da literatura negra, e o negro aqui eu estou dizendo da literatura brasileira. Por exemplo, André Rebouças, que é uma pessoa que tenha um nome em uma das principais avenidas aqui em São Paulo, ele era um engenheiro negro. E, por exemplo, Machado de Assis também, que tinha literatura, era outro literário negro. Então, acho que sim, as palavras, elas compõem o léxico do Brasil. Então, por exemplo, denegrir, coisa de preto, e por aí vai. Essas palavras, doméstica, né, que é uma palavra que recentemente tem sido bastante discutida, porque doméstica, falam, não, mas como assim? A empregada doméstica não pode usar mais? Aqui a gente não está falando de politicamente incorreto, né? Aquela coisa que as pessoas querem dizer assim, é politicamente correto. Não, a gente está falando como foi formado o léxico do Brasil, né? O léxico, as palavras, elas foram instituídas, então você tem mulato, você tem doméstica, você tem criado mudo. Por que isso? Aí já fazendo a explicação, né? Mulato, ele se refere a um termo de mula, ou seja, uma mistura de cavalo com uma outra espécie. Então, era para realmente diminuir a raça negra ali, né? E sim, eu acho que a leitura, ela acaba emancipando. Por exemplo, como a gente vê o caso de doméstica, a palavra em si, que ela tinha esse objetivo de domesticação, ou seja, eu recrutava mulheres negras para dentro das fazendas para ter esse panorama. E isso se reproduz na sociedade de hoje. Por quê?
83% das empregadas hoje que trabalham dentro dos lares são mulheres negras, então já reflete bastante. E a lei, ela ampara a vítima de racismo? E no tocante à lei, a gente tem duas diferenças muito interessantes, que é o seguinte: a gente tem o crime de injúria racial, que está lá no Código Penal estabelecido, e a gente tem a lei especificamente para combater o racismo. Qual que é a nossa briga enquanto juristas e militantes dessa área? O judiciário, infelizmente, absorveu a lei racial, por exemplo, né, essa lei que fala da questão do crime contra negros, contra um grupo, então dificulta bastante. Por exemplo, se você foi vítima de algum caso, você vai ser adequado lá no crime de injúria racial, que não tem nenhum efeito prático no que se refere, por exemplo, à prisão. Em contraste a isso, olha só, o judiciário, ele compõe uma massa de quase 90% de juízes brancos no alto escalão. Então, aí a gente já enseja no encarceramento em massa, a gente tem um contraste social das pessoas que estão no judiciário e as pessoas que estão sendo vítimas da questão racial no Brasil. Por isso que eu achei importante também ter acontecido esse caso lá fora, para as pessoas perceberem que a gente já estava falando há muito tempo aqui no Brasil. Eu acho que a pandemia trouxe isso também, né, das pessoas conseguirem olhar melhor para o outro. Eu espero que a gente não esqueça disso. E dentro disso, eu já queria te pedir como é que nós todos podemos ajudar nessa luta contra o racismo, ser um antirracista. Como que a gente pode trabalhar isso na gente, no próximo, em todas as pessoas? Oi, você me vê? Vejo. Eu tive um probleminha. Me vê, obrigada. Então, eu acho que a luta antirracista, ela pressupõe a gente sair da ignorância. E aqui eu tô dizendo genuinamente mesmo. Eu acho que a gente precisa buscar leitura. Quem não consegue, não tem disposição de buscar leitura, tem vídeos no YouTube explicando como que foi essa questão racial concebida dentro da realidade brasileira, até para que a gente pare de olhar um pouco para o exterior e fique dizendo assim, então agora a gente tem que olhar. A gente teve o caso de Miguel, João Pedro, tínhamos, consequentemente, um monte de situações raciais para lidar aqui, a gente só foi olhar a partir do olhar estrangeiro, que é muito triste, né? Mas eu acho que de autoeducação passa nesse espaço da leitura, e se não for possível a leitura, pergunte, eu acho que não tem problema, pergunte, né, como que, escute, eu escutei isso, eu achei muito importante, 2 para 1, né, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então, se a gente não entende a situação do outro, e a gente não entende que aqui a discussão é sobre humanidade, não é sobre uma pessoa, nós vamos continuar não falando sobre essas questões raciais no Brasil. Com certeza. Monique, que gostoso conversar com você. Obrigada, né, por nos ajudar a contribuir um pouco sobre esse assunto. Às vezes as pessoas têm muito receio de falar, e eu acho que o medo também é uma forma da gente não ajudar, né? Não se posicionar também é complicado. E para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse o que você deseja para o futuro, né, da nossa humanidade, da nossa raça, que é uma só, que é a raça humana. O que você deseja? Eu diria que no aspecto social, a gente está caminhando. E eu conto com vocês, eu conto com a educação dos filhos de vocês, para que a gente consiga realmente estabelecer um futuro onde a igualdade seja um princípio. E é isso, a minha mensagem ela é positiva, eu vejo com bons olhos esses protestos, porque ele tem chacoalhado o sistema, que é um sistema hierárquico branco, dominado por homens, e a gente está aqui para equilibrar esse sistema. Então eu conto com vocês. Com certeza, conte com a gente, viu? Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande para dona Silvia. Dona Silvia, coração para a senhora, viu? Obrigada. Até a próxima, viu? Tchau. Tchau. É muito bom. É o que eu já disse, né? Raça a gente tem uma só, que é a raça humana, e todos nós somos parte dela. E cada ser humano é único, viu? Respeite e ame o próximo, que assim é mais fácil a gente observar tudo que está à nossa volta.